Beleza. Olha só, esse problema é bem legal, tá? Bolinho uns minutinhos aí, né? Quando tava 0 a 0 ainda. E ficou 0 a 0 por muito tempo. É bem legal, tá? E pode preparar ali que é uma coisa como essa aí que eu tô esperando que vocês consigam fazer na hora da prova com relação à resposta em frequência. Tá bom? Então vamos ler junto. Um estudante possui um sistema laboratorial que ele suspeita, ele não tem certeza, ele suspeita ser de primeira ordem. Por isso, ele considera a seguinte função de transferência para esse sistema dele. Y de S sobre U de S é igual a K sobre S mais A. Para confirmar a hipótese dele, para confirmar a sua hipótese, ele realiza 2 ensaios de resposta em frequência nesse sistema, obtendo os resultados da tabela embaixo. Então ele faz 2 ensaios. Como que é o ensaio de resposta em frequência? Ele aplica 2 entradas, uma entrada U de T igual a seno de 0,1T e uma outra entrada, seno de 10T mais meio. Perfeito? E ele obtém na saída, depois que chega em regime permanente senoidal, ou seja, depois que passa o transitório, depois que o Y de T ele converge para um sinal permanente senoidal, na saída ele obtém o Y de T para o ensaio 1 igual a 4 seno de 0,1T mais menos 0,05 e para o ensaio 2, o Y de T igual a 0,4 seno de 10T menos 0,88. Tá? Então, de novo, ele tem um sistema no laboratório, tá? Um sistema do trabalhinho dele, alguma coisa assim, que ele acha que é um sistema de primeira ordem. Ele tem algum argumento para dizer que esse sistema possa vir a ser um sistema de primeira ordem. Por isso, ele considerou uma função de transferência no formato de primeira ordem, K sobre S mais A. E aí, para confirmar, para ver se ele acertou na hipótese de chutar que esse sistema é um sistema de primeira ordem, ele fez 2 ensaios de resposta em frequência. Ele colocou 2 entradas senoidais, esperou o regime permanente senoidal, ou seja, sumir as condições iniciais, aquela coisa toda, e obteve 2 saídas senoidais, respectivamente, para essas 2 entradas senoidais. E aí, eu estou pedindo 2 coisas. A. Use o primeiro ensaio para estimar o K e o A do modelo hipotético do estudante. Então, vamos supor que ele acertou. Vamos supor que o modelo é de fato de primeira ordem. Com esse ensaio 1, quais são os valores de K e A para esse modelo dele? E o B, use o segundo ensaio para verificar se a hipótese do sistema ser de primeira ordem é coerente. Ou seja, uma vez que você calculou o A, você obteve o K e o A, se o sistema é de fato de primeira ordem, a mesma resposta em frequência tem que valer para esse sistema de primeira ordem. Ou seja, o ensaio 2 tem que estar coerente com aquilo que dá o ensaio 1. Então, nós vamos usar essa letra E e essa letra B, para ver se o estudante acertou ou não ao tentar aproximar o sistema dele de primeira ordem, dado que o que ele obteve no laboratório, no ensaio de resposta em frequência dele, foi isso aí. Ele só fez 2 ensaios. Muito legal esse exercício, viu? Bem bacana mesmo. O sistema que ele chutou, ele tem esse formato aqui, ó. G de S é igual a K sobre S mais A. Ele não sabe o valor de K, ele não sabe o valor de A, e ele nem sabe se o sistema é de primeira ordem mesmo. Ele chutou que o sistema é de primeira ordem. E ele tem essa função de transferência que ele está chutando também. Aí ele fez os 2 ensaios. Os 2 ensaios, ele tem aqueles 2 valores que estão lá, né? Na transparência. Beleza? E eu vou usar o ensaio 1 para achar o K e o A. E vou usar o ensaio 2 para ver se esse sistema dele, de fato, tem como ser um sistema de primeira ordem. Então, nós vamos fazer primeiro a letra A. A letra A é o seguinte, ele colocou a seguinte entrada e a seguinte saída. O U de T dele é igual a 2 seno de 0,1T. E obteve o Y de T sendo 4 seno de 0,1T menos 0,05. Obviamente, meus caros e minhas queridas, tudo que está aí dentro do parênteses é radiano, tá? Então, a frequência é radianos por segundo e o ângulo é radianos. Tem que estar tudo bem coerente ali, senão a gente erra a conta. Tá legal? Então, estou colocando tudo bem coerente.
O que a gente sabe a respeito da resposta em frequência de um sistema? A gente sabe o seguinte, que a amplitude do seno de saída, primeiro, antes disso, né? A gente sabe que se a gente aplicar um sinal senoidal num sistema linear, a saída desse sistema linear em regime permanente será também uma senoide. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, se o sistema é linear, a saída do sistema em regime permanente a uma senoide de frequência x será também uma senoide de frequência x. Ou seja, o sistema linear ele não muda nem a característica do sinal de entrada em relação ao sinal de saída. Se você colocou um seno, vai sair um seno. Nem a frequência desse seno. Se entrou um seno de frequência 2 radianos por segundo, vai sair em regime permanente um seno de 2 radianos por segundo. O que altera nessa relação é a amplitude do seno de saída em relação à amplitude do seno de entrada. E a fase do seno de saída em relação à fase do seno de entrada. E essa alteração vem em função da frequência daquele seno que você colocar. Então, na resposta em frequência, a gente vê o seguinte, que a saída do sistema, a y, ela vai ser igual a amplitude do seno de saída, ela vai ser igual à amplitude do seno de entrada vezes o módulo da função de transferência g de j ômega naquela frequência de excitação do seno. Ômega. Legal? E a fase do seno de saída, ela vai ser igual à fase do seno de entrada mais a fase de g de j ômega naquela frequência. Isso estabelece a resposta de frequência do sistema linear. Então, de novo, se eu tenho um sistema linear e eu aplico um sinal senoidal na entrada dele, vai sair um sinal senoidal de mesma frequência na saída. E a relação entre a entrada e a saída do sistema, ou do senoide de entrada e a senoide de saída, ela vai ser da seguinte forma. A amplitude do seno de saída vai ser igual à amplitude do seno de entrada vezes o módulo de g de j ômega, o módulo da função de transferência naquela frequência. E a fase do seno de saída vai ser igual à fase do seno de entrada mais a fase do g de j ômega para aquela frequência. Então, isso é fundamental. É esse o conceito que a gente vai usar para resolver esse probleminha. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem ali o seno de entrada e o seno de saída, e eles dois têm a mesma frequência, 0,1 radiano por segundo. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, para calcular o K e o A, eu preciso calcular a relação de módulo entre entrada e saída e a relação de fase entre entrada e saída. Então, eu vou ter duas expressões, para módulo e para fase, e eu vou ter que calcular dois parâmetros, K e A. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Show! É o que eu preciso. Então, vamos fazer isso. Note que se a amplitude do seno de saída... Perdão, deixa eu achar meu lápis. Espera aí, meus caros. Deixa eu só me encontrar aqui com o meu tablet. Isso. Se a amplitude da saída, do seno de saída, é igual à amplitude do seno de entrada vezes o módulo de g de j ômega, então, o módulo de g de j ômega naquela frequência, ela é igual ao quê? A amplitude do seno de saída sobre a amplitude do seno de entrada. Perfeito? Então, vou começar daí. Qual que é o módulo de g de j ômega naquela frequência? Bom, aí eu tenho que pegar o módulo do meu g de s e passar para j ômega, né? Então, isso aqui vai ser igual ao módulo de k sobre j ômega mais a em ômega na frequência que eu estou tratando. Mas a frequência que eu estou tratando é 0,1 radianos por segundo. Então, é ômega igual a 0,1 rad por segundo. Legal. Então, vamos continuar fazendo a conta para a gente ter a nossa primeira expressão. O valor de A de amplitude de saída sobre o A de amplitude de entrada, no nosso caso aqui é 2, né? A amplitude de saída vale 4, a amplitude de entrada vale 2. Então, AY sobre AU é igual a 2. Isso aqui vale 2, ó. 2 é igual o módulo do K, que eu quero calcular, sobre
J ômega, só que o ômega é 0,1 radianos. Então, 0,1 J mais A, que eu preciso calcular. Isso aqui vai ser igual. Olha, o K é um número positivo, tá? Por hipótese. Então, o módulo de K é igual a K sobre o módulo desse número complexo que está aqui embaixo. Isso aqui é igual a raiz de 0,1 ao quadrado mais A ao quadrado. Pronto, tem a primeira expressão que eu preciso. Tudo bem? Dúvidas até agora? Alguma dúvida? Esse exercício é muito importante, tá, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Agora, eu vou usar o conceito da fase. A fase da saída é igual à fase da entrada mais a fase do G de J ômega naquela frequência. Então, a fase de saída menos a fase de entrada é igual à fase do G de J ômega naquela frequência. Então, vamos fazer a conta. A fase da entrada é 0. E a fase da saída é menos 0,05. Então, menos 0,05 é igual à fase do número complexo naquela frequência, que é igual à fase de K sobre 0,1 J mais A. Só que se o K é positivo, ele não coloca a fase dele é 0, é um número real, puro. E então, isso aqui, como eu tenho a fase do denominador, isso aqui vai ser menos a fase do denominador, 0,1 J mais A. E isso aqui vai ser, então, portanto, menos o arco cuja tangente seja a parte imaginária, 0,1, sobre a parte real, A. Perfeito? Dúvidas? De forma que a tangente de 0,05 seja igual a 0,1 sobre A. A é igual, então, a 0,1 sobre a tangente de 0,05. Professor, por definição, a fórmula seria seno de 0,1t menos φ? Sim. Não, peraí. O ângulo é isso aqui, pessoal. Peraí. Peraí. Olha aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não fiz então conta errada, o Gabriel. Vamos lá, ó. De novo. O φ da saída é o φ da entrada mais o φ do ângulo, mais o φ do sistema. O φ da entrada é 0. E o φ da saída é menos 0,05. É o ângulo que você está somando no 0,1t. Então, é menos 0,5, é o ângulo que você está somando. Só que você está somando um ângulo negativo, menos 0,05. Radianos. Perfeito? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu tenho que o φ da saída menos o φ da entrada é menos 0,05. E isso vai ter que ser igual ao ângulo da fase do G de J ômega naquela frequência. Mas a fase do G de J ômega naquela frequência é o quê? É a fase de K sobre 0,1 J mais A. Só que o K não coloca fase. Quem coloca a fase é o denominador. Então, é menos a fase do denominador, que é 0,1 J mais 1, mais A. E a fase desse número complexo é o quê? É o arco cuja tangente é a parte imaginária sobre a parte real, 0,1 sobre A. Então, a tangente de 0,05, ela é aproximadamente igual a 0,1 sobre A. Quanto que vale o A, hein? Nessa expressão aqui, ó. Quanto que vale o A nessa expressão? Quanto que vale 0,1 sobre a tangente de 0,05? 1,99. Agora tá certo. Então, isso aqui é 1,99
que eu vou arredondar para 2, tá? Tudo bem? Então, o A é aproximadamente 2. Então, note, com a fase, eu já calculei A. Tá legal? Então, o A vale 2. Vitor Lenz, fica menos 0,1J mais A porque estava no denominador? Sim. Né? Então, é a fase do numerador menos a fase do denominador. Como a fase do numerador é um número real, ele não coloca a fase, é 0. Então, é menos a fase do denominador. Coloquei 1. É 0,1. No caso, o sinal fica negativo por isso? Sim, por isso. Perfeito? Então, A é igual a 2. Agora, eu vou usar esse A igual a 2 e vou voltar na expressão anterior para calcular o K. Então, eu vou usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, ó. Então, 2 é igual a K sobre a raiz de 0,1 ao quadrado mais A ao quadrado. Só que A vale 2. Legal? Então, eu vou fazer a conta. 2 é igual a K sobre a raiz de 0,1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, K é igual a 2 vezes a raiz de 0,01 mais 4. Que é igual a 2 vezes a raiz de 4,01. Pô, a raiz de 4,01 é muito próximo da raiz de 4, né? Então, eu vou falar que isso aqui é aproximadamente 2 vezes 2, que é igual a 4. Legal? Então, note, ele fez um ensaio no laboratório, perfeito? Ele fez um ensaio no laboratório para testar a hipótese dele. Ele não precisa ser preciso demais nessa hipótese, tá legal? Então, se ele é raiz de 4,01, o que ele está falando? Não, eu estou colocando, então, uma raiz de 4,01 aproximadamente como uma raiz de 4. Está totalmente coerente, tá? E, portanto, ele já calculou o K igual a 2, né? E o K igual a 4 e o A igual a 2 no sistema dele. Ele já calculou qual é o sistema dele. Ele precisou de um ensaio de resposta e frequência para calcular o K e o A. Perfeito? Então, a função de transferência do sistema dele com base no ensaio 1... Nossa senhora, eu acho que apareceram umas coisas aqui no meio do caminho. Acho que eu pulei 2 páginas. Então, o sistema dele, né, hipotético, o G de S hipotético dele é 4 sobre S mais 2. Essa aqui é a letra A. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Quem não entendeu, está na hora de perguntar. Então, vamos lá. Vou fazer uma repeteco aqui, rapidamente, para vocês se lembrarem. Olha aqui, ó. Ele chutou que o sistema dele é de primeira ordem. Note que vocês poderiam fazer isso no laboratório, tá? Ele chutou que o sistema dele é de primeira ordem. E ele quer obter os valores, os parâmetros do sistema dele de primeira ordem. Como ele chutou que o sistema é de primeira ordem, ele partiu da função de transferência dele de primeira ordem, K sobre S mais A. Aí ele usou a resposta em frequência para fazer isso. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que se ele colocar um seno num sistema linear de frequência x, vai sair um seno na saída desse sistema, depois que entrar em regime permanente, senoidal da mesma frequência. E que a diferença entre esse seno de entrada e esse seno de saída é basicamente dada pela resposta em frequência do G de Jω naquela frequência. Por isso, a amplitude do seno de saída vai ser igual à amplitude do seno de entrada vezes o módulo de G de Jω naquela frequência. E a fase da saída vai ser igual à fase da entrada mais a fase que o G de Jω coloca naquela frequência. Então, ele usou esse fato e o ensaio que ele fez para calcular o K e o A dele. Tá? Então, ele fez o módulo de G de Jω igual a amplitude da saída sobre a amplitude da entrada, quando o ômega é igual a 0,1. Ele fez as contas e chegou nessa expressão. Aí, ele fez a expressão da fase. A fase da saída menos a fase da entrada, já que a fase de entrada é 0, é só a fase de saída, que é menos 0,05. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual à fase do G de Jω naquela frequência. Só que como o K é positivo, ele não coloca a fase, só testa a fase do denominador, negativa, porque ela está no denominador. Então, é menos a fase de 0,1J mais A.
Qual que é o valor de A para que essa fase do g de j ômega seja igual a menos 0,05? O A tem que ser igual a 2. Foi o que a gente calculou aqui. E aí eu pego esse A igual a 2 e volto na expressão anterior. Na expressão anterior eu acho K. K é igual a 4. Então a letra A está feita. Perfeito? Alguma dúvida? Agora, o que ele quer fazer? Ele achou o K e o A com um ensaio. Só que vários sistemas têm essa amplitude e têm essa fase. Vários sistemas têm essa resposta frequência para um único ensaio. Não é só o sistema de primeira ordem. Você pode encontrar um sistema de segunda ordem que você encontre o mesmo módulo, a mesma relação de módulo e a mesma relação de fase. Então, com um ensaio só, ele não consegue falar que o sistema é de primeira ordem. Ele consegue achar qual é o K e o A, mas ele não consegue falar que o sistema é de primeira ordem. Ele precisa de um outro ensaio para ter um insight. Ele tem uma garantia um pouco maior do que a hipótese dele não está errada. Aí ele vai lá e usa o segundo ensaio. No segundo ensaio, o que ele faz? No segundo ensaio, ele vai pegar essa nova condição de entrada e saída em resposta e frequência e testar na função de transferência que ele acabou de calcular para ver se bate. Se bater, isso não quer dizer que ele está 100% certo que aquele é um sistema de primeira ordem mesmo. Porque pode existir um outro sistema qualquer que aquele segundo ensaio também dê aquele mesmo valor. Mas a hipótese dele não pode ser descartada, então ela parece coerente. Ela não pode ser descartada de cara. Então ela é coerente. O cara continua, não, beleza. Eu fiz um primeiro ensaio para calcular o meu sistema de primeira ordem e com o segundo ensaio bateu. Para ele ter mais certeza, ele deveria testar mais ensaios. Mas o que estou querendo colocar aqui é que a hipótese do sistema ser de primeira ordem, ela é coerente, ela não é incoerente, não está errada. Ela está certa. Mas pode ter outras certas também. Então a hipótese é coerente. Isso não quer dizer que o sistema é de primeira ordem. Eu só estou dizendo que a hipótese do sistema ser de primeira ordem que ele fez está coerente. Ele não errou a hipótese. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse segundo ensaio para testar a função de transferência, a função de transferência que a gente acabou de calcular. Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui, então, para o nossa folha de papel. Então, o nosso G de S, que a gente acabou de calcular, é igual a 4 sobre S mais 2. Essa aqui é a hipótese. Agora eu preciso testar essa hipótese com o segundo ensaio. O ensaio 2 dele é isso. O de T, ela é igual a, deixa eu colar aqui, seno de 10T mais meio. Essa é a entrada. Ele colocou um outro seno na entrada. E quando ele colocou esse seno na entrada no laboratório, ele obteve esse seno de saída, 0,4 seno de 10T menos 0,88. Tá? E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ter que fazer aquela coisa, né, de ver a relação entre a amplitude de entrada e saída e ver se isso bate com o módulo de G de J ômega naquela frequência. Então, o AY, deixa eu mudar de cor, né? Tá muito vermelho. O AY sobre o AU, ele vai ser, nesse caso, o quê? 0,4, certo? Que vai ser igual, por hipótese, é o que a gente está tentando testar, é igual ao módulo de 4 sobre J ômega, que é o S, e o ômega é 10 radianos por segundo. Então, 10J mais 2. Perfeito? Então, vamos ver. Olha, isso aqui vai ser igual a 4 sobre a raiz de 100, que é 10 ao quadrado, mais 4, que é 2 ao quadrado. Que vai ser igual a
4 sobre a raiz de 104. A raiz de 104 é aproximadamente a raiz de 100, que é aproximadamente 10. A raiz de 100 é exatamente 10, né? Então, a raiz de 104 é aproximadamente... A raiz de 104 é aproximadamente 10. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 4 sobre 10, que é igual a 0,4. Opa, bateu. Então, parece que o segundo ensaio dele está corroborando a hipótese desse sistema ser de primeira ordem. Primeira ordem com os parâmetros que ele calculou no ensaio 1. Parece que está ficando coerente. Agora, para ter certeza, a gente tem que testar a fase. Com o módulo, parece que está ok. Note, é 0,4, que é igual à relação entrada e saída para a amplitude. Agora, eu preciso testar para a fase. A fase da saída menos a fase da entrada é igual à fase de G de Jômega naquela frequência. Muito bem, a fase da saída menos a fase de entrada. Quanto que vale a fase da saída? Olha, em radianos, hein? Tudo que a gente coloca lá dentro é radianos. Então, a fase da saída é menos 0,88. E a fase da entrada é mais meio radiano. Então, a fase da saída menos a fase de entrada é menos 1,38, que é essa menos essa. Menos 1,38 radianos. Menos 1,38 radianos. E isso aqui tem que ser igual à fase do G de Jômega naquela frequência, ou seja, a fase de K sobre 10J mais 2. Só que 4 não coloca fase, é um número positivo. Então, isso aqui tem que ser igual a menos a fase do que está no denominador. 10J mais 2. Só que a fase desse cara aqui, ele é igual ao quê? É menos o arco cuja tangente é a parte imaginária 10 sobre a parte real 2. Então, isso aqui é menos arco tangente de 5. Eu estou testando a hipótese, tá? Eu estou testando se isso aqui está valendo. Quanto que é menos arco tangente de 5? 0,373. Note que tem uma diferença entre menos 1,38 e menos 1,373. Mas não é uma diferença absurda. Não é uma diferença que eu posso descartar a hipótese disso aqui ser, talvez não igual. Então, note que o fato do menos 1,38 ele não é exatamente menos 1,373. Mas essa diferença não permite que eu descarte a hipótese, porque se você for observar, eu já fiz uma simplificação em cima. Então, o fato desses dois valores estar muito próximo um do outro, ele me dá uma indicação que talvez esse sistema seja mesmo de primeira ordem e tenha aqueles valores, K igual a 4 e A igual a 2. Portanto, conforme está no enunciado, note que o que está no enunciado é... Deixa eu mostrar para vocês. Use o segundo ensaio para verificar se a hipótese do sistema ser de primeira ordem é coerente. Olha, a gente verificou que ele é coerente. Ela não bate exatamente porque a gente fez isso com algumas simplificações ali. Mas eu não posso descartar a coerência da hipótese. A hipótese que ele usou para afirmar que o sistema dele é de primeira ordem, para esses dois ensaios, está confirmada. Eu precisaria ter uma confirmação com mais hipóteses, colocando mais ensaios, mas eu não coloquei isso. Então, de acordo com esse segundo ensaio, me parece que sim, a hipótese do sistema ser de primeira ordem está coerente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se ele estivesse fazendo esse ensaio no laboratório, e talvez, quem sabe, alguns de vocês não animem fazê-lo, vocês podem não somente descobrir se o seu sistema é de primeira ordem ou não, para aqueles que conseguem fazer. Claro que se o sistema não é estável, você não consegue fazer esse ensaio. O sistema ele vai ficar só oscilando, ele vai cair ou descer. Mas se você consegue fazer esse ensaio em malha aberta, ou seja, você consegue fazer o ensaio de resposta e frequência desse sistema, você consegue não só tentar chutar
qual que é a função de transferência do seu sistema, como também você consegue obter os parâmetros do seu sistema. Mas você vai ter que fazer uma hipótese, vai ter que falar, não, o meu sistema é de primeira ordem, o meu sistema é de segunda ordem, o meu sistema é de segunda ordem com um zero. E é essa hipótese que você vai usar para fazer algum ensaio, para testar a hipótese.